Oi, pessoal, tudo bom? Então vamos retomar a nossa aula então da semana passada, então, sobre as características dos seres vivos e nós vamos então retomar as questões de múltipla escolha. Alguns alunos pediram então para retomar então todas as questões, então nós vamos ver então a questão número 1. Para que um organismo possa ser considerado ser vivo, algumas características devem estar presentes. Analise as alternativas a seguir e marque o único atributo que não é encontrado em todos os seres vivos. Qual das características a seguir não é encontrado em todos os seres vivos? Primeira resposta, reprodução. Segunda, capacidade de responder a estímulos. Terceiro, corpo não é formado por célula. Quarto, capacidade de evoluir. Quinto, metabolismo. Resposta certa, então, acredito que todos tenham marcado, corpo não é formado por célula. Segundo a teoria celular, todos os seres vivos são formados por células, né? Questão número 2. É comum dizer que todos os organismos são formados por células, estruturas conhecidas como unidades funcionais e estruturais dos seres vivos. Alguns organismos, no entanto, são acelulares e por isso alguns autores não os consideram seres vivos. Entre os seres listados abaixo, o único que não possui célula em sua constituição: primeiro, bactérias; segundo, fungos; terceiro, protozoários; quarto, vírus; quinto, animais. Então, o único organismo, então, dos listados abaixo, que não é constituído por células, é os vírus. Os vírus, eles são acelulares. Número 3. Muitas pessoas não sabem diferenciar corretamente o que é um ser vivo de um não ser vivo. Entretanto, os organismos vivos apresentam características marcantes que permitem essa diferenciação. Uma dessas características é a capacidade que os seres vivos têm de gerar descendentes. Esta capacidade é denominada, primeira resposta, reprodução; capacidade de responder a estímulos; capacidade de reação; capacidade de evoluir; complexidade. Então, essa questão já tinha ficado como um desafio para vocês, né? Então, vamos ler novamente? Então, muitas pessoas não sabem identificar corretamente o que é um ser vivo de um não ser vivo. Entretanto, os organismos vivos apresentam características marcantes que permitem essa diferenciação. Uma dessas características é a capacidade que os seres vivos têm de gerar descendentes. Essa capacidade é denominada, acredito que todos vocês tenham respondido, reprodução. Essa é a resposta certa, então, né? Então, uma das características mais marcantes dos seres vivos é a capacidade que os seres vivos têm de se reproduzirem. Nós tínhamos, então, ficado, então, a questão número 4, uma questão da FUVEST, né? Um dos vestibulares mais disputados do nosso país. Considere as seguintes características atribuídas aos seres vivos. Número 1. Os seres vivos são constituídos por uma ou mais células. 2. Os seres vivos têm material genético interpretado por um código universal. 3. Quando considerados como populações, os seres vivos se modificam ao longo dos tempos. Admitindo que possuir todas essas características seja requisito obrigatório para ser classificado como ser vivo, é correto afirmar que... E aí nós temos então as alternativas. Pessoal, muitos poucos alunos conseguiram acertar a resposta, tá? Por quê? Porque nós temos essa questão seria uma questão polêmica, tá? Então vamos ver. Letra A. Os vírus e as bactérias são seres vivos porque ambos preenchem o requisito 1, 2 e 3. Muitos alunos marcaram esta resposta, mas ela não é a correta. Letra B. Os vírus e as bactérias não são seres vivos porque ambos preenchem o requisito 1. Também não seria essa, então, né?
Não seria essa. Por quê que não seria essa? Porque os vírus não preenchem o requisito 1. Tá? Letra C. Os vírus não são seres vivos, porque preenche o requisito 2 e 3, mas não o requisito 1. D. Os vírus não são seres vivos, porque preenche o requisito 3, mas não o 1 e o 2. E. Os vírus não são seres vivos, porque não preenche o requisito 1, 2 e 3. Então, aqui, pessoal, acredito que essa questão é uma questão bastante polêmica, porque nós temos, então, a questão dos vírus, né? E o que nós temos aqui que poderia dar polêmica? Então, a FUVEST é um vestibular bastante disputado no nosso país, não é? E aqui, então, por que é uma questão polêmica? Porque muitos cientistas, a grande maioria dos cientistas, principalmente agora como o caso dessa doença que assola o mundo, o coronavírus, não é? Todos os cientistas, eles concordam plenamente que os vírus, eles são seres vivos, tá? Mas nós temos, talvez, um pequeno grupo que não concorda que os vírus seriam seres vivos, né? Então, poucos alunos marcaram a resposta certa. Qual seria a resposta certa? Seria A? Não. Seria B? Não. A resposta certa seria a letra C. Os vírus não são seres vivos porque preenche o quesito 2 e 3, mas não o 1. Mas, na verdade, pessoal, aqui então tem a polêmica, né? Que os vírus, não é? Eles não são formados por células, eles não preenchem o requisito 1, mas eles preenchem o requisito 2 e 3. Mas eles são seres vivos, né? Tá? Então, hoje, então, nós teríamos, então, essa questão como uma questão polêmica, né? De repente, até para nós ser bastante discutida no meio científico, né? Porque a grande maioria dos cientistas considera os vírus como seres vivos. Mas a resposta certa que está lá na questão do vestibular da FUVEST, então, é a resposta letra C. Questão número 5, então, que tinha ficado semana passada para vocês fazerem. Os seres vivos sofrem várias interferências ambientais que podem causar alterações hereditárias, permitindo ou não a adaptação do organismo. Os organismos que apresentam variações favoráveis possuem maior chance de sobreviver e gerar descendentes. Esse processo está relacionado com, letra A, a nutrição, B, o metabolismo, C, a evolução e a inteligência. Então, qual das características dos seres vivos seria, então, essa capacidade que os seres vivos têm de gerar, então, descendentes, né? Tendo, então, os seres vivos sofrerem, então, interferências ambientais que podem alterar suas variedades genéticas, né? Permitindo a adaptação ou não do organismo. Essa questão tem a ver, então, resposta certa, com evolução, que é uma característica que os seres vivos têm. Então, resposta certa da questão número 5 é evolução dos seres vivos, né? Teve alguns alunos que marcaram metabolismo, outros marcaram nutrição, mas a resposta correta é evolução. Questão 6. Com relação às características gerais dos seres vivos, é correto afirmar que série de modificações que se sucedem do nascimento à morte chamamos, primeiro, evolução, metabolismo, ciclo vital, reprodução? Resposta certa, então acredito que a grande maioria marcou, não é? Ciclo vital. Então, o ciclo vital é uma característica marcante dos seres vivos, né? Que essas informações vai do nascimento até a morte, né? Que então o ser vivo, ele nasce, ele cresce, ele se reproduz, ele envelhece e ele morre, tá, pessoal? Então, essa então seria as questões então que nós tínhamos deixado como atividade para vocês, não é, na aula passada, para vocês fazerem, não é?
Espero que essa videoaula, então, corrigindo então as questões, possa ajudar então vocês a fazerem as atividades referente à biologia, tá? Então, um grande abraço a vocês, fiquem com Deus, então até a nossa próxima aula, se Deus quiser.